Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho, vamos falar também do superávit para o mês de janeiro e vamos comentar dos combustíveis, principalmente gasolina e diesel. E eu vou conversar com a Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano. Vamos falar de um tema altamente interessante. Quanto custa a quebra de confiança na sua empresa? Vamos comentar sobre a exportação de carne bovina e eu vou conversar com Celso Figueira. Celso Figueira é presidente da Central Sicredi Brasil Central e nós vamos falar de um tema altamente interessante, que por sinal é uma das minhas bandeiras, que é o cooperativismo, principalmente o cooperativismo de crédito e o seu retorno social à comunidade e associados. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do milho e também do superávit para o mês de janeiro. O bom desempenho da safra de milho e as exportações de petróleo fizeram a balança comercial iniciar 2023 com o maior superávit para meses de janeiro em 17 anos. No mês passado, o Brasil exportou 2,7 bilhões de dólares, a mais do que importou. Em janeiro do ano passado, a balança tinha registrado um déficit de 58,7 milhões de dólares. Este é o melhor resultado para o mês desde o ano de 2006. No mês passado, o Brasil vendeu 23 bilhões de dólares para o exterior e comprou apenas 20,4 bi. As exportações subiram 11,7% em relação a janeiro do ano passado. E pelo critério da média diária, bateram recorde para o mês desde o início da série histórica em 1989. As importações caíram 1,7% pelo critério da média diária, mas subiram 2,3% no valor absoluto. E por causa do maior número de dias úteis em janeiro deste ano, e também bateram recorde. No caso das exportações, o recorde deve-se mais ao aumento do volume comercializado do que aos preços internacionais das mercadorias. No mês passado, o volume de mercadorias exportadas subiu em média 9,5% na comparação com janeiro do ano passado, enquanto os preços médios aumentaram 5,6%. E agora vamos falar um pouquinho do mercado de combustíveis, principalmente gasolina e diesel. As vendas de combustíveis por distribuidoras no Brasil cresceram 2,5% no ano passado, ante 2021, para aproximadamente 143 bilhões de litros, com o impulso da comercialização de óleo diesel diante do aquecimento da economia e de uma safra recorde de grãos. Pelo menos é o que apontam especialistas. O volume ele foi maior desde 2014, quando as distribuidoras elas registraram um recorde de vendas de 144 bilhões de litros de combustíveis. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o diesel combustível mais comercializado do país bateu recorde de vendas pelas distribuidoras de 63 bilhões de litros em 2022, uma alta de 1,8% em relação a 2021. Pelo menos é o que aponta a ANT. O diesel é um importante combustível para o transporte da safra de grãos brasileira, que foi estimada em um recorde do ano passado. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país colheu históricos 271 milhões de toneladas na temporada 21-22. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. Adriana Ferreira é mestre em desenvolvimento humano, especialista em atendimento sistêmico para organizações, para empresas, é master coach, mentora, e nós vamos falar de um tema interessante. Quanto custa a quebra de confiança na sua empresa?
Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia, está tudo bem? Bom dia, está tudo ótimo, Toninho. Pois é, Adriana, quanto custa essa quebra de confiança na empresa? E é uma coisa interessante, né? A gente só passa a gostar da empresa quando a gente acredita nela, né? Porque quando não acredita, põe defeito em tudo, né? Em tudo. Credibilidade, né? Hoje nós estamos vivendo no mercado a crise das lojas americanas, né? Das americanas. Isso é só um exemplo do que vai acontecer, já estava acontecendo e é tendência. Confiança, quanto ela custa? A quebra de confiança custa cara. Muito caro. Então, assim, não custa tão caro. Vamos parar para pensar nas grandes e médias empresas, o seguro de diretores, CEOs, quanto custa? Quanto vai custar de agora em diante em função dessa crise que nós estamos vivendo? Ontem, conversando com o pessoal de seguro, eles falaram para mim que com certeza vai ter um aumento aí de 10% a 15% no valor do seguro na atuação de CEOs, de diretores. Isso é um custo. Mas como que isso se desdobra na empresa? Vamos pegar no dia a dia. Um líder que não tem a confiança dos seus colaboradores, ele não consegue implementar as ações necessárias. Ou então, se ele implementa, é aquela velha entrega, né? Arroz com feijão, eu entrego aquilo que foi pedido, mas eu não me engajo, eu não me comprometo, eu não me dedico. Isso é um dos fatores, é confiança. Tem uma pesquisa, Tony, muito interessante que diz o seguinte: quanto maior a confiança, menor o custo da empresa. Quanto menor a confiança, maior o custo. Então, quais são as ações que no dia a dia você, como líder, pode ter e pode disseminar na empresa para você criar esse elo de confiança? O primeiro deles é tão simples: fala e faz. Então, as pessoas criam uma percepção sobre, existe coerência entre o falar e o agir? Existe. Ok, então isso gera credibilidade. Um dos pontos e olha só, a confiabilidade vem antes da confiança. Quais são os critérios para eu confiar em você, Toninho? Eu olho e vejo competência, eu vejo congruência e eu vejo empatia. São 3 critérios que hoje as pessoas estão adotando, às vezes de forma inconsciente, para gerar o vínculo. Só depois do vínculo de confiabilidade que vem a confiança. Confiabilidade, né? E né? confiança é algo muito interessante, fundamental. E é por isso que a gente vê um monte de empresa aí que a coisa não dá certo. Por mais que se tenta, não dá certo. A própria confiança entre os funcionários, a qualidade do produto que é comercializado. Sim. Eu te dou um exemplo, a Bayer, por exemplo. Vamos pegar a Bayer. Tem aquele slogan da Bayer, né? Se é Bayer, é bom. Quer dizer, é uma empresa que só o nome já te dá, é um peso, sim, né? Sim. Eu tenho, por exemplo, várias pessoas que trabalham em grandes multinacionais, mas quando você fala em Bayer, parece que te dá segurança. Né? E lá dentro a coisa é muito rígida. Eu estou te falando porque a gente conhece, lá dentro conhece o esquema de trabalho deles, né? Então, um dos pontos fundamentais deles é o seguinte: confiabilidade, confiança, entendeu? Sim. Eficiência e eficácia. E é uma cultura. Nos cultura. Mínimos detalhes, essa cultura da confiança ela é implantada todos os dias, não é de hoje para amanhã, é um processo. E isso exige dos líderes um agir constante em prol da credibilidade. Então, ele imagina, o líder sai de uma reunião, como ele reporta à equipe o que foi solicitado a ele pela diretoria, a forma como ele fala vai gerar ou não confiança nas pessoas em relação ao que foi dito, o que foi pedido e aquilo que vai ser elaborado. Se há uma quebra de confiança, não há engajamento. E uma questão também que nós estamos percebendo, a confiança hoje tem no mercado um nome muito técnico, chama compliance comportamental. Interessante, né? Compliance comportamental. O compliance comportamental, quando nós olhamos como ele funciona, ele é o desenvolvimento de líderes e equipes com um objetivo: ética, liderança e estratégia. Ele tem pilares, mas o desenvolvimento humano está ligado profundamente
ao compliance comportamental. E se me perguntar quantas empresas estão implementando e implantando compliance? Muitas. E o compliance comportamental? Existe um movimento muito grande hoje, Toninho, para que as empresas tenham adesão a esse tipo de viés do compliance, né? Essa área do compliance que é muito específica, que é comportamento humano. Esse outro tema, comportamento humano, é algo muito interessante. Mas eu ainda bato naquela tecla. Quanto tempo você já está vindo aqui? Tem mais de, 6 anos, 7 anos? A gente sempre falando esses tipos de tema, eu ainda prezo muito pela confiança. Confiança. Quando você confia no seu líder, quando você confia na sua empresa, quando você bate o olho e fala, é aqui que eu... Deixa eles que eles tomam conta para a gente, é a melhor coisa do mundo. É por isso que as empresas, uma boa parte das empresas crescem. E dentre elas, a gente não pode deixar de falar, principalmente, já que o programa é agro, mas aqui a gente está falando no geral. E eu sempre digo o seguinte, eu particularmente, Antônio Pereira, Adriana Ferreira, enfim, nós somos uma empresa. Sim. Nós temos que passar confiança, nós temos que ter ética, nós temos que ser um cara legal. No dia a dia. No dia a dia. No dia a dia. Quer dizer, é fácil você olhar e falar, nossa, você está bem, né? Mas olha lá para trás, pelo retrovisor, o que já passou. Eu falo que confiança é o discurso molhado na prática. É só isso. É falar e agir no mesmo sentido. No mesmo sentido, tudo certinho. Toninho, e o confiar é um tecer, né? É preciso ser feito todos os dias. Todo minuto. Todo minuto. Bom, eu conversei com a Adriana Ferreira, a doutora Adriana Ferreira. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Até a próxima. Obrigada. Okay? É um tá prazer. Indo para Portugal, Estou indo para Portugal fazer palestra. Muito bom. Confiança. E o tema é esse. É esse? É esse. Pronto. Adriana, obrigado. Obrigada, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre exportação de carne bovina e eu vou conversar com Celso Figueira. Ele é presidente da Central Sicredi Brasil Central e nós vamos falar sobre um tema interessante. Como eu já disse, é uma das minhas bandeiras, que é o cooperativismo. É o programa do agronegócio que volta daqui a pouquinho. O Jornal do Meio-Dia leva vocês até a rua C107, no Jardim América. Por lá, muito lixo, muito entulho depositado. Parte por moradores e a outra grande parte por pessoas que passam pelo bairro, jogam e vão embora. O problema é muito grande com as enchentes, próximo ao córrego Cascavel. E é toda hora, todo momento, chega um aí, joga lixo aí e aqui tá virando uma carniça. 11h45 é o nosso encontro. Participe agora, 985 19 7000. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início. Não. Precisou? É Safra! Nova Nissan Frontier está um test drive de você. Garanta hoje com valor especial de R$ 269.290 por R$ 242.290 mais taxa zero. Faça um test drive e aproveite. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5
A vida é irada, vamos curtir. Ele tá lançando o documentário dele, tá no The Noite, Pedro Scooby. Já te chamaram de Pedro Snoopy? Erraram o cachorro? Várias vezes. Os caras chamam Pedro Snoopy. E é que teve um cara da NBA, aliás, astro, né? Ele deu em cima da sua esposa? Ah, cara, ela é muito linda, né? Já teve, né? A vida dela. É o Kevin Durant. Quando a gente tava começando a ficar, bom, ela quis ficar comigo, né? Obrigado. Azar do Kevin Durant, certo? Ou dela, né? O Kevin Durant tá montado no dinheiro, filho. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora eu vou falar um pouquinho sobre exportação de carne bovina. Desde o ano de 2019, o desempenho das exportações brasileiras de carne bovina, ela vem sendo um fator preponderante na formação de preços da cadeia nacional da pecuária de corte. Esse ano, 2023, novamente as vendas devem seguir influenciando os valores domésticos, mais a demanda interna e, sobretudo, a tendência de recuperação da oferta no campo tendem a ser importantes fundamentos para o comportamento do preço. No caso das vendas externas, a China deve continuar sendo o maior destino da carne bovina brasileira, mas os recentes posicionamentos do país asiático frente ao combate aos novos casos de Covid-19 e os esforços para recuperar a produção de suínos podem enfraquecer o intenso ritmo das compras internacionais. Quanto à demanda interna, o novo cenário político-econômico pode elevar, ainda que inicialmente, o consumo de carne bovina, tendo em vista a possível redução do ritmo da inflação e os novos estímulos sociais. No campo, a produção brasileira vinha mostrando sinais de recuperação nos primeiros três trimestres de 2022, tanto em volume de animais abatidos quanto em quantidade de carne por cabeça, quer dizer, a maior produtividade, cenário que pode ser mantido neste ano, sobretudo no primeiro semestre. Por outro lado, os custos de produção no campo seguem bastante elevados, cenário que pode desestimular pecuaristas e limitar o número de animais em confinamento na segunda metade do ano. E agora eu vou conversar com Celso Figueira. Celso Figueira é presidente da Central Sicredi Brasil Central e vamos falar de um tema interessante que, por sinal, como eu já disse, é uma das minhas bandeiras, que é o cooperativismo. Quais as vantagens de se associar a uma cooperativa de crédito? Como explicar o crescimento exponencial das cooperativas de crédito em comparação aos bancos, vamos dizer, convencionais? As receitas geradas por aquela comunidade são ali mesmo aplicadas. Senhor Celso Figueira, muito prazer em conhecê-lo, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Antônio. Um prazer enorme agora aqui junto com você, compartilhar do teu programa, que, confesso, volta e meia eu estou assistindo ele pela isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fico feliz com a presença do senhor, principalmente. Nós vamos falar sobre uma cooperativa que já vem desde 1902 atuando no Brasil e não para de crescer. É o sistema cooperativo, vamos dizer, financeiro, ou seja, é a Sicredi. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente isso. E o senhor é responsável pela Sicredi da região Brasil Central? Exatamente. Tá? Então, o cooperativismo de crédito no Brasil nasceu lá em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Estamos completando 120 anos de cooperativismo de crédito no Brasil através dessa primeira cooperativa criada por imigrantes alemães. O padre Teodoro Amst foi o grande idealizador, o grande pensador. Quem protagonizou todo esse crescimento que hoje a gente tem aqui foi fruto da semente que ele lançou há 120 anos atrás no Rio Grande do Sul, quando se tinha lá a ideia de que era necessário nós fazermos poupança. E a partir daí, então, a partir da poupança dos produtores, nós fazemos a administração desses recursos para comprar aquilo que o produtor necessitava para a sua atividade principal. Esse foi o grande início, de uma forma bem resumida.
Mas a Sicredi hoje, ela não fica só restrita ao agro. A Sicredi hoje abriu as portas, né? Sim. O cooperativismo de crédito no Brasil, ele está em constante evolução. Né? Apesar das cooperativas terem nascido, as cooperativas de crédito terem nascido no meio rural, né? Com a evolução da legislação, foi permitido que todas as cooperativas do Brasil pudessem ser de livre admissão. Esse é o termo correto que a gente usa tecnicamente. Isso significa dizer que todas as pessoas, independentemente do seu padrão econômico, social, podem participar como sócio das cooperativas. Então, nós temos hoje o micro, pequeno, o grande produtor, o pequeno e o microempresário, enfim, o grande empresário, nós estamos hoje como sócio das nossas cooperativas a nível de Brasil. E o Sicredi tem pontuado muito com relação a isso, né? Nós temos feito sempre um trabalho de expansão das nossas cooperativas, né? Alguns anos atrás, num projeto nacional, nós decidimos que o Sicredi estaria presente em todos os estados brasileiros. E hoje, em qualquer estado brasileiro, inclusive no Distrito Federal, nós temos lá pelo menos uma agência do Sicredi. Quantas agências vocês têm em nível nacional? São mais de 2.500 agências, são mais de 6 milhões de associados hoje a nível de Brasil. Em todas essas agências que nós temos. Na nossa região, o Sicredi está dividido em regiões. Sim. São cinco grandes regiões hoje no Brasil. Uma delas é aqui no Brasil Central. A região da qual eu estou responsável é lá do Mato Grosso do Sul, começa por lá, estado do Goiás, Tocantins e o Distrito Federal, e uma partezinha do oeste da Bahia ainda pertence à nossa região aqui. E aqui, então, nós temos feito o desenvolvimento, não só da criação e instalação de novas agências, tá? Mas como também a evolução dos nossos negócios. Entendi. E para se fazer negócio dentro de cooperativa, nós precisamos ter pessoas. Então, há hoje um aumento muito grande, né, de pessoas que estão se associando às nossas cooperativas, né, e elas estão abertas sempre para isso. É um trabalho que a gente tem feito constantemente, por isso esse número, né, de 6 milhões de associados. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte. Quando se fala em cooperativa, às vezes a pessoa que está nos acompanhando agora mas é um banco igual aos outros. Não é bem assim um banco igual aos outros. Ela tem a sua diferença. Uma delas é que quando chega no fim do ano, todo banco dá lucro, toda empresa tem que dar lucro, e no final do ano, geralmente é feito um rateio desse lucro para os cooperados. Porque, na verdade, um cooperado ele é o dono do banco, não é? Exatamente. Ele tem parte ali naquele banco. Exatamente. Então, quando a gente fala numa cooperativa, o sujeito fala assim, abrir uma conta numa cooperativa é muito complicado? Ou é igualzinho abrir uma conta num banco? Tá bem. Primeiro, eu fiz essa pergunta porque nós temos um grande número, mas é muito grande mesmo, de pessoas morando no campo. Sim. E eu sei que quando se trabalha com cooperativa, as coisas ficam mais fáceis de serem, vamos dizer assim, da cooperativa atender o cliente do que um banco convencional. Sem dúvida. Certo? Isso é uma verdade. Não é verdade? Isso é uma verdade. Então as coisas ficam mais fáceis. Por isso que eu sou adepto do cooperativismo. Tá bem. Primeiro nós precisamos entender uma coisa. Nós não podemos, as cooperativas, não podem nem utilizar a denominação banco. Sim. Tá? Por força de lei, essa palavra banco não faz parte do nosso vocabulário. Tá? Nós somos proibidos. E quando é que está a grande diferença disso? Na cooperativa, quando nós estamos falando de cooperativa, nós estamos falando de sociedade de pessoas. Sim. Quando nós estamos falando em banco, nós estamos falando de sociedade de capital. Para nós, o que interessa é a pessoa. Não importa quanto é que ele tem no seu conta corrente, quanto é que ele tem de depósito, quanto é que ele tem aplicado. Para nós, interessa a pessoa. Tá? E, como tal, ele participa da gestão da cooperativa. Por isso é dono. Tá? Ele é sócio, ele não é cliente. Primeiro, na cooperativa, na chegada, quando chega pela primeira vez na cooperativa, você se associa à cooperativa. E junto com isso, então, vem a abertura da sua conta, para você começar a fazer a sua movimentação.
Diferentemente dos bancos, onde você abre a conta e tem que depositar lá algum recurso. Na cooperativa isso é diferente por conta que é uma sociedade de pessoas. E como tal, como dono, essa não diferença que nós fizemos entre o grande, o pequeno, o maior, o menor aplicador, está no seu poder de voto, seu poder de decisão. Se você, Antônio, tem R$1 milhão aplicado no Sicredi, e eu tenho R$1 aplicado no Sicredi, o seu poder de voto e decisão é igual ao meu, por conta de que essa é a sociedade de pessoas. E, sendo assim, o nosso foco é o bem-estar do nosso associado, é a felicidade do nosso associado. Por isso, esse crescimento que se tem hoje a nível nacional das nossas cooperativas de crédito. Quando eu disse que eu sou adepto do cooperativismo, para você que está nos acompanhando, é justamente por causa disso. A gente é dono daquilo que nós estamos fazendo, só que é um grupo de pessoas. E a coisa anda muito mais fácil quando se tem um grupo. Ora, se você tem 50, 100 bois para vender para um frigorífico, às vezes é capaz do comprador lá nem olhar para você. É verdade. Agora, chega lá você com mais 50 produtores, cada um com 100 bois, para você ver como a coisa muda, inclusive o preço. Então, o sistema cooperativo, no caso aqui, em se tratando de dinheiro, vamos dizer assim, de crédito, o Sicredi é o sistema que deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo, tanto para a cooperativa quanto para você, o que pode ser aí o futuro cooperado do Sicredi. Sr. Celso Figueira, essa conversa a gente precisava estender um pouquinho mais. E eu gostaria, se fosse possível, de trazê-lo mais vezes aqui, inclusive para falar da relação Sicredi e o agro. Ótimo. Certo? Muito bom. Porque a gente tem aí, como eu disse, um grande número de pessoas nos acompanhando e seria interessante esse público saber disso. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Rapidamente eu gostaria de deixar registrado aqui, se há tempo para isso, que nós falamos aqui em lucro. Na cooperativa de crédito não existe lucro. Essa também é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Nós temos sobras ao final de cada ano e os presidentes das nossas cooperativas, obrigatoriamente, até o final do mês de abril, têm que ir às comunidades, têm que ir aos seus associados, prestar conta. E aí sim, se sobrou dinheiro na cooperativa, se tem sobra das nossas atividades, ela tem que ser obrigatoriamente rateada entre os nossos associados. E aí, então, aumenta a felicidade de todo mundo, da própria que não comunidade. Gosta, Sr. Celso, muito prazer, muito obrigado pela sua presença, ok? Eu que agradeço, muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: disciplina é a ponte entre metas e realizações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.